Olá, amados de Arusha, finalmente terminando a minha série sobre os estudos de todos os capítulos, ou praticamente todos os capítulos, do livro do Apocalipse. E esse eu deixei por último porque eu tenho a visão que ele não é tão importante como os outros. Ele seria o menos importante porque tudo o que você precisa saber está nos outros capítulos. Isso aqui é um complemento. Você saber ou não disso não vai te salvar nem te levar à perdição. Mas como está acoplado ao livro de Daniel, resolvi fazer. O Apocalipse 10 fala sobre a visão do João e de um livrinho. E esse livrinho nós vamos descobrir que é o livro de Daniel, porque ele é o único dentre todos os profetas do Velho Testamento que foi selado até o tempo do fim. Tempo do fim é o ano final, onde contém as 7 trombetas do Apocalipse que a gente vê nos capítulos 8, 9, 10, 11, e esses estão dentro das trombetas. Então, eu vou primeiramente destrinchar os 11 versículos do Apocalipse 10 e depois vou para os livros de Daniel que falam sobre o tempo do fim, que aparece aí na sua tela, que são os capítulos 2, 7, 8, 11 e 12. O 2 e o 7 eu só vou botar aí na tela, acho que todo mundo conhece as profecias dos animais, do capítulo 7, corresponde aos 4 reinos mundiais, e da estátua do Nabucodonosor, do capítulo 2 de Daniel, que também é a mesma coisa, fala dos reinos mundiais. Vou botar os versículos e você depois corra atrás. Vou falar depois do 8, do 11 e do 12, ok? Então vamos primeiramente ao Apocalipse 10 e os seus versículos. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Bom, que anjo é esse? É o Messias? Não, o Messias vai aparecer logo depois. Esse anjo aqui é um anjo forte, ele aparece também no Apocalipse 5, versos 2, que perguntava quem era digno de abrir os 7 selos do Apocalipse. Então, não é o Messias. Daniel também não. Capítulo 12 de Daniel diz que ele ressuscitará no fim dos dias. Então, não podia ser ele. Então, quem é? Não sabemos. Pode ser o Gabriel, o anjo Gabriel, que é o braço direito do Messias, que geralmente aparece na Bíblia, dando as revelações aos profetas. Então, não precisamos saber quem é ele. Aí as características servem tanto para o Messias como também para os apóstolos. O arco-íris é a aliança que o Eterno fez com a terra, que não destruiria mais por meio de dilúvio. Encontramos em Gênesis 9, 12 a 16. A nuvem eu já falei que é purificação, as coisas que vêm do céu, purificado. E o rosto como sol, se a gente levar ao simbolismo real da coisa, é o nosso Messias, o sol da justiça. Vemos lá em Malaquias. No verso 2, esse livrinho é o livrinho de Daniel. E este pé no mar e outro na terra é um sinal de autoridade que esse anjo tem. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E, havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E, quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu, que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. No verso 3, rugir como leão é um sinônimo de profecias do Eterno. Você tem um exemplo bom lá em Jeremias 25:30. Os 7 trovões não se encontra muito explícito
nas escrituras o que é exatamente, mas só pode ser os 7 espíritos do Criador. Leia lá em Apocalipse 4, verso 5, Apocalipse 5, verso 6, para captar esse entendimento. Esse é o contexto da coisa. No verso 4, esse guardar o segredo que os 7 trovões disseram é o conteúdo do livro de Daniel e seu significado real. Não era para escrever de forma clara e direta, sim como simbolismo, ok? Nos versos 5 e 6, esse juramento desse anjo, aí sim é o Messias. Quando está assim, o anjo é o Messias, não é o mesmo anjo do verso 1. Esse anjo, o Messias, que jurou, levantou a mão esquerda e a mão direita para o céu e jurou que não havia mais demora ao eterno, significa que esse time aí, esse tempo, é sobre o eterno, onde um dia equivale a 1000 anos. Então, por isso que você vê em Apocalipse muitas coisas como breve verá, está próximo, não significa que é o tempo humano, e sim o tempo do Criador. Bem, esses versos 3 a 6 está simbolizando o que aqui, gente? Por que ele manda selar? Selamento é o mesmo selamento lá do livro de Daniel 12. É o entendimento que só vai ser liberado no momento das profecias que estiverem acontecendo. Corresponde a Daniel 8 e Daniel 11, versos 40 a 45. Então, o mesmo selamento que você vê lá em Daniel 12. Selamento para só ser revelado no tempo do fim, quando a profecia estiver acontecendo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, e disse: Vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o, e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E no verso 7, esse mistério do eterno em questão aí, nós encontramos em Efésios 3, 3 a 6 e Colossenses 1, 26, 27. É o povo gentil, na nova aliança, sendo enxertado ao povo judeu israelita como um só corpo, uma só igreja. No verso 8, João toma ciência do conteúdo do livro de Daniel. No verso 9 e 10, essas expressões amargo no ventre e doce como mel na boca, significa amargos para os ímpios que viveram na carne e mel para os que forem salvos e viveram no Espírito do Pai. Uma passagem para ilustrar isso, nós encontramos em Ezequiel, capítulo 2, verso 8 até o capítulo 3, verso 3. Então, amargo no ventre, destruição para os ímpios, mel, doce como mel, salvação para os fiéis. Aqui, João teve a mesmíssima visão que Daniel teve quando escreveu o seu pergaminho. Corresponde a Daniel, capítulo 12. João foi levado a ter essa mesma visão que Daniel teve. Entendeu? Por isso que o texto, lá você vai ver entre os versículos 5 a 7 de Daniel 12, revela o texto que está aqui em Apocalipse 10. Esse anjo forte, o Messias e a descrição pelo Eterno. Ok? E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas e reis. E finalmente, verso 11 diz respeito a João continuar profetizando o resto do livro do Apocalipse, terminar o capítulo 11, né? E do 12 ao 22, para não parar por aí.
repare que ele fala que é para profetizar sobre nações, povos e reis. Se está falando nações e reis na mesma frase, quer dizer que tem nações específicas e reis específicos. E o único lugar, depois do Apocalipse 10, que fala em reis específicos, você sabe qual é. Apocalipse 17. Os papas, as bestas do atual Vaticano. Em nenhum outro lugar fala em reis específicos. Nós vemos reis no termo em geral, Apocalipse 19, lá na Batalha do Armagedon, ali falam de reis gerais. Mas o único lugar que fala de reis específicos é Apocalipse 17, até o capítulo 22. São esses detalhes que você tem que observar, ok? Que a maioria, 98, 99%, não dá importância. Vamos falar agora do livro de Daniel. Bem, os capítulos 2 e 7 de Daniel são as profecias que não há divergência nem no sistema religioso, nem entre as religiões ditas cristãs, e nem mesmo entre os historiadores. É praticamente unânime que esses capítulos tratam sobre os quatro maiores impérios mundiais que já houveram no planeta. A única divergência fica por conta do pé de barro e do pé de ferro, do capítulo 2 da estátua de Nabucodonosor, que alguns fazem interpretações distintas, mas sobre os quatro reinos não. Há uma uniformidade enquanto a interpretação. Então eu não vou aqui perder tempo com isso aqui. Tá? Deixo os versículos, vou deixar os significados, a identificação dos reinos aqui na tela para vocês. E vocês, se quiserem, corra atrás depois, ok? Vamos direto agora ao capítulo 12. O capítulo 12 de Daniel, devido à epígrafe que consta nas várias Bíblias, principalmente a Ferreira de Almeida, que escreve lá, tempo do fim. Isso induz muitas pessoas a achar que os tempos que vão constar nesse capítulo, que é 1260, 1290, 1335 dias, sejam literais e que marcam a volta do nosso Salvador Yahushua. Mas isso é um engano, um tremendo engano, e uma tremenda patifaria que são essas epígrafes para nos levar ao erro. Nós vamos ver aqui agora que não é isso, que esses dias são proféticos correspondentes a anos. O capítulo 12 começa com a continuação do capítulo 11, que nós vamos ver depois. Então, os últimos 5 versos do capítulo 11 fala do tempo do fim. E no início do 12, continua. Os 3 primeiros versos do capítulo 12 fala ainda do tempo do fim e entra até no tempo do pós-milênio. A partir do verso 4, o texto dá uma retrocedida no tempo. O Eterno conversa com Daniel, dando revelações e dando uma voz de comando para ele selar o seu livro até o tempo do fim. Então nós temos que ter esse cuidado. Então vamos lá ler o texto e ouvir o áudio. E eu vou parando para comentar. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Amados, logo de cara, nós vemos o quê? Miguel, nosso Salvador Yahushua, se levantando no tempo do fim, para livrar seu povo do quê? Livrar-se da nova ordem mundial, que eles querem estabelecer. Miguel é o Salvador? Sim, Miguel é o Salvador. Como os provamos? Eu não vou dar aqui
o versículo não, procura Apocalipse 12, leia lá inteiro, você vai ver que Miguel é o nosso Salvador. Miguel é um dos nomes dele, é um nome usado geralmente para quando ele estiver em batalha pelo seu povo. E aqui no verso é mais uma prova que ele não virá na sétima trombeta, ele virá entre o fechamento do sexto selo e a primeira trombeta. Ele se levantará nesse tempo. Tempo é igual a anos. Termo tempo é igual a ano. Então ele vai vir para o ano final. Me desculpe quem está neste engano, mas eu não posso fechar os olhos e nem ficar calado diante dessa verdade. Não posso compactuar com esse engano, mesmo sabendo que existem irmãos sinceros e honestos pregando errado, porque aprenderam errado no sistema religioso, na sua denominação. Seria muito desonesto da minha parte. Primeiro seria desonesto comigo e você que está assistindo, que prestigia os meus vídeos, o trabalho no meu canal. Eu não posso fazer isso. Ok? Então é mais uma prova que ele não virá na sétima trombeta, e sim entre o fechamento do sexto selo e a primeira trombeta. No verso 2, fala do que? Da primeira e da segunda ressurreições. A primeira ressurreição quando tocar o primeiro soar da sétima trombeta e encerrando o tempo do fim. E a segunda ressurreição no final do milênio, o dia do Senhor, os 1000 anos de Apocalipse 20. Essa segunda ressurreição sendo tanto para os salvos quanto para os ímpios. E os ímpios ressuscitarão para a segunda morte. Ok? Então abrange um tempo maior. No verso 3 é a descrição dos salvos que receberão seu galardão, de acordo com as suas obras. É o que ensinam a justiça. E as estrelas aí no texto são os anjos celestiais do Eterno. É uma analogia que nós teremos a vida eterna como eles têm. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Meus irmãos, no verso 4 está claro que o livro é selado até o tempo do fim. Então, significa que há partes desse livro que somente no tempo do fim será aberto e revelado o conhecimento total e verdadeiro. Tá? E o termo conhecimento se multiplicará é sobre o conhecimento do livro do Daniel, do conteúdo do livro do Daniel, das profecias de Daniel. Não tem nada a ver com ciência e tecnologia que temos na atualidade, ok? Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Do verso 5 ao verso 10, Daniel está tendo a visão que João teve depois, que a gente analisou no Apocalipse 10. Então ele vê de um lado do rio um homem vestido de linho, que é o Messias. O Messias ainda era anjo, aí ele não tinha ainda corpo humano. Esse vestido de linho, Apocalipse 19, você confronta e vê que é o Messias. Vai lá em Apocalipse 19. E o outro homem certamente
com toda certeza é o anjo Gabriel, né? Ambos na margem dos rios, trocando informações para o Daniel entender a visão. Só que ele não entende, então o Criador revela para ele que seria um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, está se referindo aos 1260 anos de soberania papal, onde Estado e religião foram unificados e oficializados. Isso aconteceu logo após a queda do Império Romano, nos reinos que sucederam o Império Romano entre 538 e 1798, ok? O texto ainda diz que muitos seriam purificados e o povo santo seria espalhado. Quer dizer, é o que aconteceu mesmo. A partir dessa data de 538 até hoje, mesmo depois após 1798, o povo santo de Deus foi espalhado pelo mundo, principalmente pelo último continente, o continente americano, as Américas, ok? Então não está falando de agora pro tempo final, já passou. E aí está dizendo que só os sábios entenderão. Sábios não é quem procura o conhecimento, não é que é melhor que o outro, é que está buscando conhecimento para entender as escrituras. Então, não vai cair em erros, por isso que ele diz sábios, ok? E desde o tempo em que o sacrifício continuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Bom, versos 11, 12 e 13. Ele continua com essa contagem de tempo. E desde o tempo, o ano que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem, em 508, o rei dos francos, Clovis I, se aliou à Igreja Católica Apostólica Romana, ao papado da época, e começou a perseguir os cristãos que estavam fora das doutrinas da Igreja Católica, das doutrinas pagãs da Igreja Católica. Isso aconteceu em 508. Há muita controvérsia quanto a essa data, mas não tem outra data. Tem que ter iniciado em 508. O sacrifício contínuo aí, o que quer dizer o sacrifício contínuo? É o que isso? É o sacrifício do Messias no madeiro. Por que está falando ser tirado o sacrifício contínuo? Porque está impedindo que o nosso Yahushua seja o intercessor entre nós e o Pai, e o nosso Criador. A Igreja Católica, com seus dogmas, com as suas doutrinas pagãs, chama para si essa responsabilidade de perdoar pecados e intervém na lei divina e no Evangelho do nosso Salvador. Então ele está tirando esse sacrifício, ele está invalidando o que foi feito no madeiro para impor as suas doutrinas, que são de homens, doutrinas de homens. Ok? Então o sacrifício contínuo é isso. E posta a abominação desoladora. O que isso quer dizer? Que 508 foi extraoficial. Quando Clovis fez isso, quando Clovis tomou para si a vontade do papado, ainda era extraoficial. E a partir de 538 foi, com o edito de Justiniano, foi em vários países da Europa, foi concedido esse poder papal unindo Estado e Igreja. Quem não fosse, quem se declarasse e visse que era contra os dogmas da Igreja Católica, era perseguido e morto, ok? Então, 508 foi extraoficial, 538 se tornou oficial. E no verso 12, 1335 dias, você bota mais 45 anos, dá ao ano de 1843. O que isso quer dizer? Por que é bem-aventurado?
que estava pronto para entender-se a profecia. Estava-se pronto, a partir daquele ano, liberado. Por isso que diz, em outra profecia, no próprio Daniel 8, que o santuário foi purificado, estavam aptos aos homens a entenderem a profecia até ali, ok? Aí você vai dizer, mas isso aí é da igreja adventista do sétimo dia, você está pegando essa profecia deles. Amados, o que for certo, o que for correto, a gente não vai invalidar. Eu não posso ser extremista e dizer que todas as religiões está tudo errado, 100% errado. Eu não vou fazer isso igual outros fazem aqui. O que está certo, a gente carimba. O que está errado, que a gente pesquisa nas escrituras e vê que está errado, a gente tenta aqui no meio da internet o que? Remover dessa ideia, remover dessas doutrinas falsas. Ok? Eu não sou adventista, nunca fui de religião nenhuma, já disse isso em outros vídeos. E para mostrar que eu não sou adventista, vou mostrar essa listinha aqui do que eu vejo de erro, né, de mentira que a adventista faz. Bem, na tela aí, o que a adventista que eu vejo de errado que ela prega? Que o tempo do fim começa no ano de 1798? Não, é as 7 trombetas, é o ano final. Os 144 mil pode ser qualquer um de nós? Não, tem que ter, mesmo parcial, mesmo pouca, tem que ter a linhagem das 12 tribos. Existência de juízo investigativo, não tem lugar nenhum na Bíblia falando em juízo investigativo a partir de 1844, não tem isso, não tem respaldo. O Salvador vindo em nuvens literais na 7ª trombeta, na segunda vinda, não. É entre o 6º selo e a primeira trombeta, está errado, não vem em nuvens literais. A ressurreição dos salvos somente na primeira ressurreição, na 7ª trombeta, errado. É nas duas, tanto agora na 7ª como pós o milênio. O milênio é somente nos céus, não vai ficar ninguém na terra, errado. Tem uma pequena porcentagem que vai ficar na terra. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Algumas obrigam o membro a ser vegetariano. Está errado. A gente pode comer carne de animal. Está lá em Levítico as carnes que a gente pode comer. Não preciso dizer quais são. Adotaram a Santíssima Trindade Católica. Pelo menos a maioria até agora estão adotando a Santíssima Trindade, que existem 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dogma católico. Falam também que Apocalipse 17 não são os 7 reis do Vaticano, e sim títulos. Pelo menos a maioria está pregando assim. Está errado, não são títulos. O que são títulos? João Paulo, João, Paulo VI. Seriam uma contagem de títulos que caminhariam a um novo título, o 8º rei. Não tem nada a ver. E, como todas as outras fazem, cobra dízimos e ofertas, como qualquer outra instituição religiosa. Então, eu não concordo com isso, não sou adventista, não quero ser, nunca vou ser, e faço a minha análise. O que está certo? Beleza, a gente carimba e dá o aval. O que está errado, a gente vem aqui e corrige, porque eu examinei as escrituras. Então eu não vou usar de extremismo, dizendo que está tudo errado ou que está tudo certo. A gente tem que pegar as escrituras e analisar, ok? Então fica claro isso, que eu sou acusado dia e noite aqui por falar que o Papa João Paulo II, a figura dele seria o anticristo, o 8º rei. Sou acusado de evangélico e adventista, quase todo dia aqui nos meus vídeos. Então, foi só para deixar claro aqui, tá? E no verso 13, final de Daniel, fica a prova também que esse tempo é além do último dia, porque fala que ele descansará, quer dizer, ele morrerá e se levantará no fim dos dias, ressuscitará no fim dos dias. E não tem nada a ver com o tempo literal, nem tem dupla aplicação, como assim? Serviu para esse tempo e agora vai se repetir. Não, não existe dupla aplicação para isso. Já aconteceu e foi somente para aquele tempo determinado. Ok? Bem, o vídeo está grande,
por isso eu vou fazer uma segunda parte contendo os capítulos 11 e 8 de Daniel, tá? Vou lançar este primeiro vídeo e depois a segunda parte dentro de alguns dias. Estou postando dia 30 de março. Então, fique na paz de Yahushua e que o Eterno nos ajude.